da loja, enfim, quer dizer, se você for lá e falar, eu quero um livro tal, e não estiver disponível naquela loja, você tem a opção de deixar pago e eles vão entregar. Exatamente. Ou, tipo assim, se o senhor quer voltar amanhã, a gente consegue trazer fisicamente para essa loja. Ou seja, trazer para essa loja, da loja do shopping Morumbi, por exemplo. Sei lá, Morumbi, ou enfim, da loja da Paulista. Isso. Uma outra loja, trazer para você ir no Vila Lobos e pegar fisicamente, ou entregar na sua casa, tanto faz. Isso é interessante. Agora, Adalberto, você que tem uma visão muito boa da área como um todo, e não só da área de logística, você é um estudioso das normas técnicas, de várias questões envolvendo direta ou indiretamente a logística. Como você faz hoje uma análise da logística no Brasil e a infraestrutura? Como você analisa essa questão, principalmente nesse ano que está retomando o crescimento? Olha, é uma questão interessante e importante, Alberto. Eu tenho me manifestado da seguinte maneira. Basta deixar o empresariado trabalhar. Porque a questão de se o governo deve ou não ser indutor do crescimento, se deve haver financiamento através dos bancos públicos, se as verbas podem ser contingenciadas pelo PAC, POC, PUC, tanto faz. Quer dizer, o importante, eu pego, por exemplo, o exemplo do Rodoanel. O Rodoanel, quando da sua concepção, ainda que seja um projeto da década de 80, de 86, se não me falha a memória, o Rodoanel é o projeto mais antigo que a Asdog é de 89, o Rodoanel é de 86. Mas nas audiências que nós tivemos preliminarmente a sua inauguração, o governador Mário Covas, que era vivo à época, um dos comentários que ele sempre fazia questão de realçar era que não haverá pedagiamento no Rodoanel. Só que o mundo evolui, e num determinado momento, hoje nós sabemos que o trecho sul só foi viabilizado porque entrou no modelo de concessão privado. E a arrecadação do pedágio nas praças do trecho sul a partir de abril de 2011 serão responsáveis por viabilizar o trecho leste. Então, a própria Receita vai ajudar a acelerar o crescimento. Peraí, mas é uma empresa privada. Ela se mostrou mais competente que o governo para fazer aquilo. Por outro lado, se você pega, por exemplo, no modal ferroviário e passageiros, o metrô, talvez o metrô privado não tivesse, na época que foi criada essa questão de metrô, que tinha que ter um dinheiro indutor inicial, nenhuma empresa privada se interessaria. Hoje já se compartilha, até se visualiza, até modelos de parceria público-privada para viabilizar. Também lembrando outro exemplo do transporte modal ferroviário, o trem de alta velocidade. Isso que eu ia comentar. Que é possível que seja viabilizado com recursos da iniciativa privada, ou pelo menos uma parceria público-privada. A questão dos portos, que é uma outra coisa bastante debatida. Depois da lei de modernização dos portos, é que a gente começou, na última década, a ter um mínimo de viabilidade demonstrada por quem? Pelos terminais privativos, pelos terminais particulares, pelos terminais próprios, ou de investidores ou de indústrias que tinham uma alta demanda para fazer o seu escoamento, e aquilo por si só viabilizava. Um exemplo disso é o terminal de suco que tem no Porto de Santos, quer dizer, o quanto que o Brasil não produz e exporta de suco de laranja, e até então entrava no bojo de tudo que era feito no Porto. Hoje isso tem uma eficiência, não é de hoje, de vários anos, bastante maior. A questão que está se discutindo agora, a questão dos aeroportos. Estão superlotados. Há quem diga, com certa razão, que o aeroporto no Brasil virou shopping center. E que é uma grande verdade, talvez até por uma necessidade de arrecadação, ou até a visualização, o vislumbramento de uma oportunidade de negócio. A Infraero melhorou muito a parte estética e um pouco da acessibilidade dos terminais. Mas não a acessibilidade para atender passageiro, mas a acessibilidade para ter loja. Sim. Não é ruim, porque anos atrás os aeroportos não tinham infraestrutura nenhuma para quem até agradáveis. Hoje pelo menos você tem a possibilidade de se alimentar, tem a possibilidade de fazer uma compra. Eu acho muito interessante, em Porto Alegre, por exemplo, tem gente que vai do cinema e fica no aeroporto. Curitiba, se não me engano, também tem cinema. Exatamente. Então cinema no aeroporto. Né? Na minha época de criança, não faz tantos anos assim, o cinema no aeroporto era ver avião, pousar e decolar. Hoje a minha época também. Você vai ver. Tá? Então eu acho que me perguntam assim, olha, mas a infraestrutura é suficiente? Eu costumo dizer, o Brasil é muito capacitado em logística, é a próxima coisa que eu gostaria de conversar contigo, a parte da capacitação, da formação, da tecnologia que a gente desenvolveu na logística brasileira. Por quê? Até agora, vírgula, independentemente de infraestrutura, nós fizemos o que nós fizemos. É verdade.
Vírgula. Mas e agora? Imagina se melhorar. Então, e agora para frente, por exemplo, no que se refere principalmente aos aeroportos, como que você vê essa equação, esse gargalo? Demanda e oferta. Demanda e oferta. Por isso que eu digo, se o governo, no bom sentido, tá? Não tome isso como um comentário pejorativo. Claro. Se o governo não atrapalhar, o Brasil funciona. Aliás, no mundo inteiro é assim, quer dizer, é uma coisa até um pouco mais, você falou de estudar, enfim, é um pouco mais de uma visão humanista do processo. Quer dizer, dê protagonismo ao homem. Quer dizer, o próprio termo protagonista vem de Protágoras, que foi um filósofo grego, que dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Uma interpretação livre da minha parte, quer dizer, para aquilo que ele faz e para aquilo que ele não faz. Porque se eu, como empresário, como cidadão, não quero trabalhar, eu não posso reclamar que eu não tenho resultado. Em compensação, se eu quiser acordar mais cedo, trabalhar no fim de semana e fazer a empresa crescer, eu não posso ser recriminado pela sociedade porque eu produzi resultado. Exatamente. Então, quer dizer, nós somos a medida daquilo que nós somos capazes de fazer. E se você extrapola isso para uma sociedade, para um país, para o mundo inteiro, para a humanidade, é fantástico o resultado. Quer dizer, dê espaço para quem quer fazer. Você está numa escada do metrô. Quem quer andar rápido, anda pela esquerda. Exato. Quem não quer, fica à direita e sai dos dois. Exatamente. Adalberto, você que estuda as normas técnicas, as melhores formas de transporte, o cálculo logístico, hoje como você vê com uma empresa constituída e com sucesso como a ADS, como você vê uma concorrência desleal com alguns fretes que não têm esse estudo, que transportam com perigo, levando perigo não somente a eles, aos terceiros também. Como se pode equacionar essa questão? E aí entra também, quer queira, quer não, um governo tendo de coibir algumas coisas. Como você analisa essa questão? Olha, vamos falar especificamente do transporte que você citou. O transporte rodoviário tem uma regulamentação preconizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, muito recente, isso foi promulgado pelo presidente Lula em janeiro de 2005. Né? Ok, ainda não se conseguiu, por exemplo, dar uma regulamentação mais abrangente para aquela lei. Quer dizer, eu acho que isso, fazendo parênteses, Alberto, é um cacoete de brasileiro, que muitas vezes eu acho que é inadequado, não vou dizer certo ou errado, mas é inadequado, ou seja, poderíamos melhorar, que parte da seguinte premissa: publica a lei e tudo se resolve. Mas quem vai executar a lei? Quem vai fiscalizar a lei? Então começa o seguinte: quando você publica uma lei, você tem o famoso revogue-se as disposições em contrato. Tudo bem que desde a Roma Antiga já se dizia que ignorância lex não excusa, quer dizer, a ignorância à lei, ou a ignorância da lei, nos pode servir de desculpa. Mas, pelo amor de Deus, tem tanta coisa escondida que você não pode, num decreto, num parágrafo, falar revogue-se as disposições em contrato. Quais são em contrato? Você tem ações de inconstitucionalidade ainda para serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem interpretações de fiscalização diferentes das instâncias administrativas, diferente, seja ele do empresário, fornecedor ou consumidor. Então, quando você pega, temos uma legislação de transporte? Sim, temos. Temos a regulamentação para ela? Parte dela. Porque quando você também regulamenta, ainda focando especificamente no transporte rodoviário, você tem, por exemplo, a necessidade do cadastramento. As empresas têm que fazer um cadastramento, né, no RNTRC, que era o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, fizeram a primeira vez e apareceram, de repente, de uma hora para outra, centenas de milhares de empresas. A brincadeira era até o feirante que tem uma F4000 entrou como transportador. Não, peraí, tem que ter alguns filtros. O cara tem que ter pelo menos um veículo próprio. Então tá bom. Daí então, isso se discutiu no ano passado, 2009, se determinou que haveria um recadastramento. Tá bom. Daí a NTT, muito timidamente, falaram: galera, mas não é assim porque eu não tenho capacidade, de processar tudo isso. Se as empresas realmente quiserem fazer o seu recadastramento, eu não tenho administração, não tenho recurso tecnológico, não tenho capacidade de atendimento. Então vamos postergar, vamos ver se até meados de 2010 a gente consegue. Então, isso só para falar que daí eu vou estar cadastrado. Vou ter que colocar o registro da NTT na lateral do veículo. Tá? Tá bom. Ato seguinte, quem vai fiscalizar? É que tá. É a Polícia Rodoviária? É a Federal ou a Estadual? Vou fazer convênio com a NTT para fiscalizar a Vale Pedágio. A Vale Pedágio está completando 10 anos, não tem fiscalização. E a agente de trânsito da cidade? Vai fiscalizar isso também? Também não.